Eu comprei o livro amarelo do MBL e essas são as minhas impressões. Primeiro, vamos falar do material, certo? É um livro bem feito, né? Eles são em capa dura. Eu uso muito caneta, então tem aqui marca de caneta aqui, sem querer. Mas aqui não sei qual que é o nome disso aqui, a borda do livro é amarela, né? É a única parte amarela do livro junto à lombada. É um livro bonito, certo? Ele tem um acabamento interno muito legal. Ele tem uma. Ele tem umas imagens no começo de cada capítulo, ele tem uma boa diagramação, tem alguns erros de diagramação, e todos eles vêm com marca-páginas. Bonitos marca-páginas. Eu vou usar esses marca-páginas aqui. Pô, achei bonito pra caramba, tem umas onças aqui da hora. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu tirei os marca-páginas tudo, tá espalhado por aí pela casa. Aqui tem outro. É porque tem a câmera aqui de 20 pixels, mas dá pra ver mais ou menos. Então são livros bonitos, certo? Tem um bom acabamento. Com relação às caixas, elas são bonitas. Eu não vou dizer que elas são feias. Mas eu não entendi o que é isso aqui, essa fita, porque essa fita aqui é de leitura. A gente coloca no livro pra gente ler, só que não faz muito sentido aqui. Eu não consegui entender direito qual que é a intenção dessa fita. Não dá pra você passar ela pelo box, não dá pra você colocar ela dentro do box, ela não cabe no box. E não sei, não dá pra você colocar ela no livro como marcador, entendeu? Então eu achei meio estranho, até hoje eu não entendi pra que serve isso aqui. Mas. Mas tá, é um box normal de livro. Aqui eu tenho um pinzinho deles, inclusive. Isso aqui é o cordãozinho de autista deles, né? pra ir no congresso deles. E aqui é o pinzinho pra colocar na roupa. Aí você tira aqui o siliconinho. Eu tenho aqui um. Eu não vou virar canal de unboxing. Mas. Eu nunca fiz isso na vida, eu nunca coloquei um pin na vida. Eu não sei como é que faz isso. Deve ter que puxar aqui. Ah, não, deve ter que desenroscar. Não, desenrosquei aqui não foi. Eu não vou fazer isso, não. Eu não vou colocar isso nunca na minha vida em uma roupa. Eu tenho certeza. A não ser um dia que o Missão não seja mais lembrado e eu ache essa onça aqui bonita quando eu tiver 80 anos. Ou não. Mas eu vou guardar, só de recordação. Obrigado aí por terem mandado. Vamos falar agora de como é o formato dos livros, como que eles são estruturados, para a gente poder fazer uma análise melhor do estilo deles antes da gente partir para o conteúdo. Então, a gente tem 6 livros, os 3 primeiros, 1, 2, 3, esse aqui é o segundo. Eles são feitos pela turma do MBL, setorial, parece que eles se reuniram, fizeram lá umas reuniões de Meet, fizeram um grupão de WhatsApp, vários setoriais, um falando de Nordeste, outro falando de infraestrutura, e algum deles virou relator, o pessoal foi juntando dados, pesquisas, e fizeram esses livros. Então, esse aqui, por exemplo, é basicamente uma reunião de dados sobre tudo, né? Segurança pública, meio ambiente, infraestrutura, defesa nacional, saúde, agronegócio. Esse segundo livro, na verdade, ele não chega a ser nem muito propositivo. Ele é basicamente uma reunião maçante de dados, histórias e informações, que eu acho que foi sendo como se uma mão lava a outra. Então eles devem ter feito o grupão e foram fazendo propostas para o terceiro livro, especificamente. E à medida que eles iam fazendo esse trabalho, eles já iam fazendo o segundo livro, e a pesquisa deles já ia incrementando aqui. O primeiro livro também. Então eu acho que esses 3 primeiros foram um único esforço gigante de uns grupões de WhatsApp que eles escreveram. E fizeram. Juntaram pesquisa, cada um pesquisou uma coisa, cada um mandou uma coisa, fizeram uma ação no Meet e coisa e tal. A gente tem, porém, depois dessa trilogia original, uma segunda trilogia de outros 6 livros, esse aqui é o sexto, minha câmera de 20 pixels não tá pegando direito, que é escrita, basicamente coordenada pelo Orlando Lima. Eu vi aquele podcast do Costenaro com o Ben Pontes, e lá eu lembro que ele comentava, né, que o Orlando Lima não gostava do livro amarelo, ele ficava criticando, e talvez, por isso, o Ricardo Almeida, o pessoal tenha resolvido dar para ele a chance de coordenar esses 3 últimos, porque eles veem um potencial no Orlando Lima, né, de atingir uma certa geração e um certo corpo de ideias. Tem aqui um desses livros, acho que esse aqui, o pesquisador é o Anton, do canal Novos Clássicos. Tem aqui alguns coautores, Paulo Aragon, um pessoal aí que participa, né? Na escrita, mas parece que o Orlando Lima ele é o coordenador geral.
Uma das capas, dá pra ver nitidamente que é feita por IA, viu? Essa capa aqui é IA Zone. Só colocaram isso aqui no ChatGPT e tiraram. Achei feio pra caramba eles fazer isso aqui. Eu acho que até, sabe, eu achei feio porque eu achei não condizente. As outras capas são bonitas, pô. Olha essa capa aqui, olha essa capa aqui. Então você tem capa bonita pra caramba. Aí o cara vai lá e faz uma capa de IA. E não só a capa, né? Na verdade, nesse livro aqui, até a contracapa foi com IA. Talvez seja porque, né? Esse livro aqui é sobre economia e sobre. Eles falam bastante de IA e coisa e tal, e eles quiseram tematizar, mas eu acho que foi uma ideia horrível. Eles podiam ter inventado outros meios de remeter a IA sem ser pedindo pra IA fazer a porra da capa. Dito isso, entre esses primeiros três livros e esses últimos três, a gente tem uma diferença basicamente de estilo. Né? Eu vou dizer de estilo, de ângulo, de abordagem. Então, nos primeiros três, nós temos o pessoalzão do MBL falando as coisas que eles sempre falam. Há anos, né? Com a abordagem lá é, é, tecnicista deles. E nesses três últimos, a gente tem um estilão nacionalista, uma coisa mais histórica, mais mística, certo? Uma perspectiva mais elevada dos assuntos nacionais. Então a gente vai ver aqui toda uma questão sociológica, geopolítica e coisa e tal, enquanto nos primeiros é basicamente a turma do MBL fazendo o que sempre fez, aquela coisa meio tecnicista, meio de querer citar dados e falar de forma administrativa, esse tipo de coisa. Embora já tenha alguns sinais do que vai acontecer nessa trilogia final, mas o tom geral você consegue ler os três primeiros livros sem destoar muito do estilo do MBL. A partir dessa segunda trilogia, você já começa a destoar. Então, assim, o MBL clássico, né? Você já entra num novo tipo de MBL. Na verdade, a partir do quarto livro especificamente, você destoa absurdamente. Por quê? É sobre geopolítica. E ele abre esse livro já condenando aí a ação geopolítica dos Estados Unidos, defendendo um Brasil forte, um Brasil de acordo com suas raízes e coisa e tal. E é uma coisa que a maior parte desse livro, se você isolar ela, parece que a gente está diante de um projeto ultranacionalista, né? Mas aí algumas coisas começam a preocupar, à medida que a gente vai lendo. Por exemplo, ele critica o consenso de Washington e a desregulamentação financeira, em um trecho desse livro aqui, como sendo imposições dos Estados Unidos para destruir os países subdesenvolvidos. É curioso porque toda a proposta que a gente leu no livro 3, o anterior a esse aqui, é baseada no consenso de Washington e a desregulamentação. A gente vai ver no livro 5 o mesmo tipo de proposta. A desregulamentação, na verdade, é o principal instrumento financeiro, de política financeira, que eles propõem no livro 5, também do Orlando Lima. E aí, nesse livro aqui, que eles tanto criticam o consenso de Washington, eles vão ter um artigo, um título de capítulo bastante bombástico aqui. Eu mandei o índice desse livro para um amigo, o querido Gabriel Zaroni, ele pediu, cara, me manda esse capítulo Desdolarizar a América do Sul aí. Então você já vê pelo título, né? Desdolarizar a América do Sul. E a proposta deles para desdolarizar a América do Sul, essencialmente, se a gente for tirar um monte de coisa, é tornar o real uma moeda ultra-ortodoxa que os países ao redor prefiram usar do que o dólar, certo? Então a proposta de soberania deles é uma proposta baseada no consenso de Washington, não é uma proposta ultra-ortodoxa. Fiquei um pouco sem entender por que ele está criticando aqui a ortodoxia financeira, por que ele está criticando aqui o financismo, por que ele está criticando aqui o liberalismo nos Estados Unidos. Então, por exemplo, ele critica a OTAN. E no livro 5 ou 6, e no 3 também, eles defendem a entrada do Brasil na OTAN. Então ele fala, a OTAN está em declínio, o sistema liderado pelos Estados Unidos está entrando ao fim. Mas eles defendem, no livro coordenado pelo Orlando Lima também, a entrada do Brasil na OTAN. Certo? Aí eu comecei a pensar que a gente tem aqui dois tipos de MBL nesse livro. Um representado pela primeira trilogia, outro representado pela segunda, só que, a meu ver, o Orlando Lima ele está tentando ser uma espécie de Miguel Reale do MBL, e está tentando, junto aí do Ricardo Almeida, que é um figurão, eles estão tentando usar a estrutura e o pessoal e o prestígio aí que o MBL tem para criar uma plataforma nacionalista. Só que pelas próprias deficiências de estrutura que eles encontram no MBL, essa plataforma nada mais é do que uma aura
para revestir um projeto profundamente, totalmente antinacionalista, que não tem nada a ver com nacionalismo. E a gente vai ver isso melhor. Mas eu estou falando aqui do formato. Né? Vamos falar do estilo. Nesses livros você consegue ver muito bem as partes que foram revisadas e as que não foram. Alguns livros, como o livro 2, que é só dado e data, isso aí não importa tanto. O livro 1, eu acho que foi melhor revisado, ele tá um pouco mais certinho. Embora o pessoal, eu vi algumas pessoas criticando o livro 1. Mas o livro 2, tá, assim, é dado, não tem muita coisa para reclamar. Mas a partir do livro 3, o livro 3 em especial, você tem bolsões de revisão, geralmente no começo de capítulos muito importantes. Então, você tem capítulos muito importantes que provavelmente Ricardo Almeida, não sei quem está fazendo isso aí, deve ter escrito aqui, eu que não reparei, faz a revisão ali para geralmente lapidar a ideia. Inclusive, é uma coisa interessante, você percebe nesse bolsão de revisão a intenção comunicativa que está sendo tentada ali. Então, essa lapidação, basicamente, pegar um texto técnico bruto e colocar alguns elementos de comunicação dissidente, vamos dizer assim. De comunicação mais ou menos. Isso de futuro glorioso e tal. Mas mantendo todo o resto do capítulo sem revisão, basicamente, e de modo que a gente tem erros muito graves, muito crassos. Na verdade, em alguns livros do Orlando Lima, acho que o quinto livro acho que o quinto livro, se não me engano. É grotesco, porque a gente tem frases se repetindo. Um parágrafo tem uma frase, e aí você vai para outro parágrafo, tem a mesma frase, ou parágrafos se repetindo. Você tem erros muito graves de digitação, de ortografia, de estilo, certo? Então, o Orlando Lima, eu não falo isso contra ele, eu não falo criticando assim, eu falo como leitor mesmo. O Orlando Lima, ele tem um estilo muito cru. Então, você tem dois Orlandos Limas. Todo livro dele você tem dois. Você consegue ver os capítulos que não são dele, certo? O capítulo quinto mesmo, a gente consegue perceber qual é a parte que vem a turma liberal. Então, por exemplo, no capítulo de relações trabalhistas, é nítido que não está Orlando Lima ali. No capítulo de CLT. Porque todo o estilo é totalmente diferente. Até isso me faz pensar um pouco nessa parte, né, dessa espécie de choque que a gente vê nesses livros aqui. Mas, nos textos que são do Orlando Lima, a bio dele no Twitter é um zizequiano de direita, certo? E, de fato, ele tenta dar uma zizequianada aqui. Ele tenta virar um ensaísta estilo Zizek nesses livros. Certo? Só que, frequentemente, ele não consegue. Então, tem uma incoerência de estilo muito grande entre esse tipo de estilo que ele tenta adotar e o estilo academicista que talvez ele seja mais propenso a adotar. Então, você está tendo um texto ensaístico fluido, e você passa para um academicismo monótono que você não consegue nem prestar atenção. Isso vai o tempo todo, entendeu? O tempo todo que tem um texto ali do Orlando Lima, você consegue ir fazendo essa... E eu acho que é menos por uma... Realmente, vamos entrar aqui no assunto sério. Não, porque o Orlando Lima, ele é um cara que ele não é um citador. Você tem um tipo de pensador que é um erudito, que é um cara que conhece livros e conhece autores, ele vai citando. Você tem alguém que busca fazer sínteses mentais, compreender a fundo e fazer uma exposição concisa. Então você vê isso muito bem nos textos dele, mas você também vê a parte que ele não consegue fazer isso. E aí vira academicismo monótono. Até nos trechos ensaístas ele não consegue executar isso muito bem, esse ensaísmo. Porque ele começa a usar alguns cacoetes acadêmicos. Então acho que o Orlando Lima, ele é um academicista, um cara, eu digo no sentido estilístico, um cara acostumado a escrever de forma acadêmica, que tentou arriscar aqui um ensaísmo meio livre e não conseguiu. Certo? E nos primeiros livros, aí já é tudo livre, cada capítulo é de um setorial, exceto pelos bolsões de revisão ali, talvez do Ricardo Lima, não sei. Então vamos lá. O que o Livro Amarelo ele escreve, o que ele expõe? A gente, quando a gente vai falar de um partido, de um movimento, de uma corrente política, doutrinária, nós temos a opção de falar de uma perspectiva teórica de concepções, de uma perspectiva de programa político e de uma perspectiva técnica. Esse livro amarelo, ele tem um ou outro ponto teórico, certo? Então, em geral, ele não é um livro de concepções. Ele, no capítulo 4º, por exemplo, ele tem uma concepção teórica de neutralidade positiva do Brasil no cenário internacional.
Só que fica meio na intenção, porque depois a gente tem o livro 5, em que ele já defende OTAN, o CDE, aí ele vai falar de novo da neutralidade positiva, ele vai falar que é de a gente se alinhar às nações democráticas do Ocidente, que ele fala, e também alguns países como Coreia do Sul, Índia, Turquia. Então, toda a parte de neutralidade positiva, que é o centro, na verdade, de todo o capítulo 4, de todo o fascículo 4, sobre se alinhar estrategicamente à China e coisa e tal, ele é meio que negado no livro 5, quando vai falar de política externa. Então, tem um pouco de idealização, de tentativa, talvez do Orlando Lima, dos seus amigos aí no MBL, e um pouco de contradição e incoerência. Eles não conseguem realmente compor um conjunto de concepções da maneira como eles gostariam. Eles tentam, certo? Eles idealizam, mas não chega à execução. Porque aborta no próprio corpo do livro amarelo. Então a gente tem aqui algumas intenções lançadas pelo Orlando Lima para influenciar esse programa eu falo Orlando Lima por quê? Porque ele é o autor. Eu não estou personalizando, eu sei que tem o Ricardo Almeida aí no meio, eu sei que tem outras pessoas aí no meio, mas tô meio que criando um mito aqui em torno dele. Quando eu falo de neutralidade positiva, inclusive, eu não tô assim, criticando, não tô nada, não tô dando minha opinião, eu tô falando de uma perspectiva neutra e objetiva sobre o programa deles. Mas o que eu penso a esse respeito não vem ao caso. Em geral, quando a gente vai ler os livros 1, 2, 3, 4, a gente está no domínio. 5, vamos dizer o 5 um pouquinho. A gente está no domínio da técnica. Então a gente, por exemplo, vamos industrializar o Nordeste. E aí ele fala ali o que todo mundo sabe. A questão técnica de como desenvolver o Nordeste não é um segredo. Todo mundo sabe. Todo mundo que estuda o assunto tá careca de saber. São obras que, assim, já tem coisa que dá para agregar. Nesse caso aqui não agrega, mas é mais ou menos uma exposição, assim, para leigos. De, o Nordeste tem solução? Tem, é só a gente fazer isso aqui. Então, todo mundo já sabe há décadas que é só fazer isso aí. Por que ninguém fez até hoje? Porque ninguém quis? Não. A gente tem esse livro aqui, por exemplo, de um dos criadores da Sudene, do ministro do interior do governo Castelo Branco, um grande integralista, criador da Zona Franca de Manaus, e ele falando, a única forma de desenvolver o Nordeste é com um plano de 30 a 50 anos, com amplos recursos financeiros e tratamento diferencial pela União, focado em realizar as medidas que têm sido realizadas, começado a ser realizadas desde a época de Celso Furtado. Então é mais ou menos isso, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, a questão é a política para implementar isso. E a gente tem a técnica, a política e a concepção. No caso da política, as soluções técnicas que eles apresentam para questões como infraestrutura, para questões como defesa, como política externa, Nordeste, agricultura, indústria, especialmente, são questões que dentro do sistema que eles nos oferecem não parecem viáveis. Mas a gente tem que partir para analisar um partido, um movimento, da concepção, do princípio geral que vai iluminar as políticas, e essas políticas vão ser as responsáveis por construir a técnica. O livro amarelo, eu entendo que ele acaba sendo o Ricardo Almeida fala em um dos prefácios que a ideia é ir partindo do particular para o geral, dos dados para ir construindo um sistema mais amplo. Eu acho que isso não chega nunca a ser realizado, mais ou menos, mas no livro 6 ele tenta realizar essa visão de concepção, certo? No entanto, a maior parte do livro amarelo, esses 6 livros aqui que a gente vê, é técnica. Técnica e uma outra política. E essas políticas são abundantemente esmiuçadas em técnica. Então isso aqui realmente não é um programa, é basicamente dizer, se a gente tivesse o Estado inteiro na nossa mão e tivesse como ficar 25 anos no poder, a gente faria isso, isso e isso. Tanto que o livro 3 é sobre 25 anos, como vai ser daqui a 25 anos. E, assim, se eu colocar um técnico para escrever um plano de como fazer essas coisas que eles querem, ele vai ter também um texto provavelmente muito mais interessante do que o livro amarelo. Né? A descoberta dos caminhos técnicos não costuma ser o grande problema. Às vezes as interferências atrapalham essa definição de caminhos técnicos, mas realizar um programa técnico
é a menor das preocupações, não é interessante, eu acho que todo mundo tem que se aprofundar, mas aqui eles se excedem, entendeu? Então, pô, esse livro é cheio de gordura. Na verdade, eles se preocupam tanto com esse empilhamento de coisas técnicas que no livro terceiro, acho que no 5 também, que são livros de propostas, tem capítulos inteiros, sem brincadeira, que eles passam só resumindo os planos do governo Lula. Falando que o governo Lula previu e o que tem que ser, certo? Então acaba sendo meio vazio, certo? Eles vão empilhando um monte de coisas técnicas e de dados e datas e nomes de coisas que já estão em andamento, de coisas que já foram feitas, de coisas que já estão. Certo? Eu acho que deve. Só de capítulos que se repetem em outros livros, eu acho que no livro 3 4 5 deve ter, sei lá, deve ter uns 15 capítulos repetidos. Então eles fazem um livro, aprofundam no outro, falam as mesma coisa mais ou menos, uns 6 também. As mesmas coisas. Não é tão relevante que isso seja lido com tanto rigor. Talvez, eu sei que tem a parte elaborativa, a parte construtiva. Então eles estavam meio que num brainstorming aqui, tendo ideias e falando tudo que eles pensavam. Tanto que o livro 2 é aí de uma pesquisa ampla, o pessoal olhando todo tipo de dado que eles conseguiram achar, os marcos legais, institucionais de cada coisa. Então isso aqui é meio que um documento de elaboração, como que a gente está elaborando a nossa visão. Mas isso aqui não chega a ser a visão final. A gente tem algumas conclusões aqui e ali, algumas coisas mais definitivas, só que as coisas definitivas mesmo, em um livro, deveria caber. É mais encheção de linguiça, é mais gordura, é mais indecisão, é mais pesquisa que a gente tem nesses livros aqui. Então, de fato, o livro amarelo acaba sendo muito propaganda, né? Você quer saber o que a gente pensa? Tá aqui. Tá isso aqui. Você não deveria ler 6 livros pra saber isso. Dá pra resumir tudo aqui fácil. Eu já estava editando esse vídeo quando eu lembrei de uma informação muito importante. O Livro Amarelo ele fala constantemente, quase todos os volumes, que ele não é um programa de governo, ele não é o programa do Renan Santos, ele não é o programa do Partido Missão, ele é apenas, segundo todo o livro basicamente fala, um livro de estudo, pesquisa e elaboração. Mas o fato é, a intenção, mais ou menos, é passar do detalhe para uma visão mais universal da coisa. E o livro 6 ele se propõe a ser isso. Eu li esse livro 6 com muito tempo. Na verdade, foi o primeiro que eu li, porque eu comprei esses livros por causa do livro 6. Eu não ia comprar esses livros, mas eu tinha um pouco de curiosidade sobre a visão assim que eles tinham do Brasil, né, como um todo. Assim, eu queria saber mais ou menos um pouco mais a fundo das propostas deles, mas o que me interessava mais era a visão que eles tinham do Brasil. E eu vi o Orlando Lima falando, eu falo no livro 6 sobre meu conceito de patrimonialismo positivo. Eu pensei, porra é essa? E aí eu comprei, querendo o livro 6, mas aí eu vi que os outros livros tinham uns temas interessantes, eu comprei tudo. E basicamente, se fosse para eu resumir a visão geral deles sobre o Brasil, de acordo com as próprias palavras deles, é uma condenação a toda a história do Brasil até hoje, exceto pelo governo FHC. Para o Orlando Lima e Anton do Novos Clássicos e todo mundo colaborou nesse livro 6, pelo menos, toda a história do Brasil até hoje foi terrível. Foi exploração, foi expropriação, foi interesse. O Brasil, ele é mal por fundação. Ele nasceu mal. Não tem nada na história do Brasil que tenha sido bom realmente, que tenha nos dado uma herança boa, pelo menos. O Orlando Lima até tem uma sacada bastante interessante aqui, de que a ideia deles é sintetizar a ironia cínica dos boomers com relação ao que veio antes, com uma esperança pelo que vem agora, com uma vontade de reconstrução. A gente vai falar um pouco mais, bastante mais disso, certo? Então essa é mais ou menos a ideia. Na verdade eu já vinha percebendo esse ódio estranho do MBL, tudo que é do Brasil. O Império começou, por exemplo, com isso de atacar o Dom Pedro II como se fosse covarde. Então todo mundo amava o Pedro II, o Império falava, o Brasil deu certo na época do Império. E aí veio esses caras,
ligados ao MBL atual falando, não, o Dom Pedro II era bom, mas o que ele representa pra gente é ruim. Na verdade, o legado dele é horrível, porque ele era tão bom que ele não deveria ter sido covarde e nos entregue sem piedade, sem clemência para a República. Ele foi um covarde, e aí acaba que tudo o que Dom Pedro II fez ganhou uma conotação negativa pra gente, porque no fundo a gente perdeu tudo isso. Por culpa de Dom Pedro II, por culpa do Império, da família imperial. Tanto que agora eles estão no LAP republicano, né? Eles estão usando aquele barrete frígio. E eles têm. Então eles sintetizam mais ou menos essa visão positiva do Império com uma visão totalmente negativa do legado do Império e demolem totalmente assim o que o Império representa. Eu tava há muito tempo sem entrar no X, na verdade, eu não cheguei a acompanhar essa refundação do MBL, mas eu voltei pro X tem uns 7, 8 meses, e eu já cheio de ideias de coisas pra ir divulgando, assim, e eu fui falar mal de Vargas. E era uma coisa assim, eu pensei, porra, o pessoal vai estranhar, o pessoal não tá acostumado com falar mal de Vargas. E eu estranhei que um monte de gente começou a curtir, e eu percebi que tinha uma bolha de gente falando mal de Vargas. E quase todo mundo, hoje em dia, já tô com uma estátua aí como superfície do X, quase todo mundo, no fim, era MBL. E os argumentos que eles tinham contra Vargas eram horríveis, é um bagulho ridículo. Eu estranhei, porra, os caras são contra Vargas, certo? Eles são liberais. Eles também são contra a República Velha, né? Porque eles têm aquele bagulho de tecnotenentismo. Aqui mesmo, nesse livro 6, eles têm uma condenação bastante radical à República Velha, então eles são contra a colônia. O Orlando Lima é extremamente decisivo contra a colônia, eles têm toda a visão do Sérgio Buarque de Holanda, etc., contra a colônia. O Império, a República Velha, a Era Vargas. O Renan, ele diz que quem ele mais admira na história do Brasil é o Juscelino, só que eles odeiam tudo que o Juscelino representa e que ele fez. Tanto que eles odeiam Brasília. Certo? Então, contra o período ali do desenvolvimento dos anos 40, 50, 60, eles odeiam 64, eles acham que tudo é culpa de 64, criança trans para eles deve ser culpa de 64. Eles odeiam o milagre econômico e todo, então, não só 64 em si, mas tudo que veio depois, o regime militar como um todo, sua política econômica, em total. Então, tinha essa tendência na direita de simpatizar e admirar o regime militar. E o MBL foi o principal responsável por demolir a visão positiva e dizer que não, os militares não eram conservadores de verdade, os militares eram uns... eles não dizem que eram socialistas, né? Mas, por exemplo, eles criaram o Comando Vermelho, não sei o que lá. No vídeo aqui sobre o Aldo Rebelo, eu falo um pouco sobre essa postura do MBL contra a questão do regime militar. E eles também são contra a Nova República, certo? Eles defendem uma nova Constituição. Quando o Aldo Rebelo lançou aquela foto com o Sarney, eles foram os que mais repercutiram, sendo que o Sarney foi o presidente mais interessante aí da Nova República, né? O único que dá para admirar na Nova República. Então, se você for fazer o balanço, o MBL odeia tudo que já foi a história do Brasil. Mas ele não só odeia tudo. O Orlando Lima explicitamente condena toda a estrutura fundacional da sociedade brasileira. Ele considera que o Brasil até hoje foi uma sucessão foi construído de maneira sistematicamente errada. Todas as bases da nossa sociedade estão erradas. Ele adota toda a visão aí do Sérgio Buarque de Holanda, do Antônio Paim, que na sua última entrevista antes de morrer dizia que só um cataclisma social que destruísse o Brasil de ponta a ponta poderia transformar em um país desenvolvido. E do Raimundo Faoro, esse pessoal aí, essa escola realmente de matriz uspiana e liberal contra o Brasil, certo? Então essa condenação total, ela só encontra uma ressalva, que no livro 5 a gente vê com bastante ênfase. Acho que no livro terceiro também, no terceiro e no 5. Porque os dois livros, 3 e 5, eles são bem parecidos. Você tem que se esforçar muito para diferenciar os dois. Então eles falam, o primeiro capítulo, eu não sei de qual dos três, é sobre como basicamente a única coisa certa que houve na história do Brasil, se a gente puder dizer assim, é o governo FHC. Eles se proclamam como se fossem os herdeiros da modernização do FHC. De fato, pensando nisso, a gente começa a perceber que tudo, até o livro de soberania, o livro 4 sobre Brasil Potência, é mais ou menos FHC, né? Até a visão deles aí sobre a América do Sul. Teve uma coisa que abriu minha mente sobre isso, que foi lendo o livro 4,
eles falam da política de sul-americanização que havia sido iniciada por Fernando Henrique Cardoso. Pensei, porra, então eles têm essa concepção do FHC como tendo iniciado uma política voltada à América do Sul, que é uma das bases do livro 4, Geopolítica e Projeção Internacional do Brasil. E o FHC ele também iniciou as políticas lusitanista, então a PLP no Brasil. Né? E isso aí me deixou meio encabulado. No fundo, a tese central, a concepção, né, porque a gente tem a técnica, a política, a concepção é que a história do Brasil é um lixo, a FHC tentou consertar, não conseguiu porque estava numa democracia, Temer também não conseguiu, e agora a gente precisa de um governo forte, autoritário, e usando IA e palantirzado, né, como eles usam no livro 5, para conseguir realizar dentro de um liberalismo autocrático, de um autoritarismo liberal, igual a esquerda fala do Pinochet, né? O que não dá para fazer numa democracia. Uhum. Então a concepção é mais ou menos essa. E a essa luz a gente acaba tendo que entender algumas coisas. Eu não acho que o Orlando Lima esteja consciente disso. Eu não sei, eu não conheço o Orlando Lima, eu nunca conversei com ele. Só uma interação ou outra, assim, sem palavras nem nada no X. Mas eu acho que ele é um cara, no mínimo, bem intencionado. Eu acho que ele é uma pessoa. Dá pra ver que ele tem uma formação interessante. Mas o que acaba acontecendo? Acaba que todo esse. Por que fica tão escondida essa coisa do FHC e do liberalismo? Eu considero que porque eles envelopam isso numa aura nacionalista, certo? Então, se a gente for definir o MBL em uma palavra, é um partido liberal clássico. No livro 2, a gente tem, no começo, nos primeiros capítulos, a afirmação de que o Missão é um partido liberal. Um partido liberal pró-capitalista, que eles usam lá a expressão. E a gente vai no pós-fácil do Ricardo Almeida e tá falando, e nesse livro a gente vê a nossa intenção de não usar denominações, de não criar um nome para o que a gente está tentando, o nome de uma ideologia. Não, cara, no livro tá escrito liberal. O livro que o cara tá falando isso no pós-fácil tá escrito, o Missão Partido Liberal. Então não é que não tem ideologia, não, tá escrito lá no mesmo livro. De fato, se for ver os princípios econômicos dos caras, os princípios cambiais, financeiros, é tudo totalmente liberal. Se você for ver as críticas, o modelo sindical deles, a crítica deles à questão sindical, ao sindicalismo, é o sindicalismo liberal ali dos anos 80 e 90. Não é coisa nova, assim. Você abre um livro, uma coletânea de artigos sobre sindicalismo e questões trabalhistas dos anos 80, toda a visão sindicalista assim, que eles têm, que eles apresentam, não é inovação deles. Você vê lá os livros do Pastore, toda essa gente aí, já tá lá, entendeu? Então eles não estão virando sociais. E por que eu tô falando isso? Porque essa parte do sindicalismo, eu acho que ela... Quem não conhece a questão sindical acaba sendo pegado pela pensando, nossa, a missão tá mudando. Que parte que é essa? Eles fazem uma crítica dizendo que o modelo sindical brasileiro, corporativista, criado por Oliveira Viana, não sei o quê, ele estimulou um capitalismo de Estado e uma estrutura desenvolvimentista de acumulação de capital contra as reivindicações dos trabalhadores e arrochando salários, coisa e tal. Eles criticam esse modelo porque, nas palavras deles, esse modelo impediu a luta de classes independente no Brasil. Não sou eu que estou inventando essas palavras, essas são as palavras que estão ali no livro amarelo. Esse modelo impediu a luta de classe independente no Brasil. E eles citam autores marxistas, cara. Eles citam todo o discurso marxista contra o sindicalismo corporativista. E isso aí só impressiona quem realmente não conhece a história do sindicalismo, da CUT, certo? A CUT tinha um modelo sindical bastante liberal no começo dos anos 90. Então eles estão recuperando esse debate que é ali do período FHC, é ali do período daqueles liberais do começo da Nova República que criaram uma crítica ao sindicalismo. Eu não estou entrando no mérito dessa crítica, de se ela está certa ou está errada. Eu só estou falando que até as partes aparentemente sociais deles são simplesmente liberais. Então, no livro 5, a gente tem uma coisa, aparentemente, uma perspectiva até bem socialista contra os privilégios, certo? Contra o Estado, acobertando oligarquias industriais. Cara, isso aí é Eugênio Godin, certo? Isso aí é liberalismo clássico. Toda a crítica liberal ao desenvolvimento brasileiro sempre foi essa. Não é nenhuma grande novidade, certo?
E aí, quando você conhece mais ou menos o fundo que aquelas ideias estão, você começa a ficar incomodado, porra. Os caras estão querendo te enganar. Eles estão querendo dizer que eles estão inventando uma nova vertente política? Não, eles estão apenas atualizando o liberalismo clássico numa perspectiva com alguns requintes sociológicos e históricos e numa visão histórica e de mundo totalmente FHciana. Aí que tá. O Orlando Lima, eu falei que ele é uma pessoa que não é só um decorador, que não é só um citador, um erudito, que ele é uma pessoa que realmente faz sínteses. Olha aqui, eu tirei o óculos, estou fazendo assim. Ele faz sínteses concisas, ele aprende, certo? Ele pensa, ele não só decora. Cara, tem uma parte desse livro que me fez perceber, uma parte muito crucial, muito importante, que me fez perceber que ele ainda é muito cru sobre o Brasil e a sociologia brasileira. O livro 4, a gente vê que ele é um cara que manja de geopolítica, um cara que entende do que está acontecendo no mundo. Ele deve ter formação nisso, não sei, ele deve estudar isso há muito tempo. É realmente admirável o livro 4, e o Ricardo Almeida fala no prefácio que é tudo dele. No livro 6, nos créditos iniciais, eu achei estranho. Assim que eu abri o livro para ler, eu achei estranho. Pesquisador, Vitor Anton, do Novos Clássicos. Eu achei estranho porque esse é o único livro que não tem dados, não tem nada assim, uma grande referência bibliográfica. Então, o que ele pesquisou? Eu fui lendo, eu percebi que as citações assim são sociólogos, são esses autores de história, de sociologia, do que é o Brasil, entendeu? Então eu acho que o Orlando Lima ele foi enfeitando o pior, pesquisador, né? Então não é um cara que. Não é um tipo de consultor, é realmente um cara que foi buscando autores que falavam sobre isso, e eles foram enfeitando esse livro com uma visão sociológica um pouco mais densa. Uma visão não, com citações um pouco mais densas sobre o Brasil, como se eles entendessem um pouco melhor. Eu vou falar uma coisa aqui que vai escandalizar, que eu acho que talvez o cara vá ver esse vídeo, vá resolver responder. Cara, eu devo ser a pessoa viva nesse país que mais leu as obras de Plínio Salgado. Isso não é exaltação de mim mesmo. Eu acho que. É porque eu realmente. Ninguém, eu acho, vivo leu a quantidade de artigos, encontrou artigos inéditos nos diários associados, a Ofensiva, a Acção, Laço Verde, e leu os livros e achou livros. E que, de fato, eu conheço pessoalmente quase todo mundo que estuda Plínio Salgado e integralismo no Brasil. Eu posso dizer com absoluta certeza que esse livro aqui tem um capítulo inteiramente baseado no livro O que é o Integralismo de Plínio Salgado e no livro ABC do Integralismo de Miguel Reale. No capítulo de lei de responsabilidade gerencial. E aí o pessoal da MBL vai ver isso, vai perguntar: isso aqui é verdade mesmo, cara? Nossa, que cara mentiroso, ele tá mentindo. E eu tenho certeza absoluta. E não adianta dizer que não é, porque cara. O cara pegou um livro de Plínio Salgado e basicamente transliterou aqui, certo? Por quê? Para envelopar de forma nacionalista aqui, ó, certo? Uma mensagem deles para uma espécie de apito de cachorro para alguém que conhece Plínio Salgado e integralista essas coisas. Lê isso aqui e fala, só que em primeiro lugar, isso vai a tal ponto que esse livro defende corporativismo, cara. É uma coisa assim, isso aí me deixou entre impressionado e nervoso, entendeu? Por que impressionado? Porque eu acho que o Orlando Lima deve estar sendo sincero. Por que nervoso? Porque o cara, ele realmente ele não sabe o que ele está fazendo. Ele colocou no livro oficial da MBL uma defesa do corporativismo. Ele defende a substituição das duas câmaras, das duas casas do Poder Legislativo no Brasil, por Câmara dos Deputados eleita por famílias, voto familiar, e por uma outra eleita por corporações de ofício e associações científicas, econômicas, culturais. Cara, quando a gente conhece um tema, a gente consegue dizer se alguém entende disso ou não. Quando eu vejo alguém defendendo uma separação, por exemplo, entre voto familiar e voto corporativo, defendendo uma Câmara Nacional só de voto familiar, e defendendo
defendendo o que eles defendem sobre o voto familiar, inclusive, que mostra que eles estão muito crus sobre isso. É uma ideia nova, que eles não geriram ainda, certo? E defendendo e usando a expressão corporações de ofício. Se você usa, tudo bem. Eu entendo que você não estudou o tema. Agora, quem é corporativista de verdade, quem conhece o assunto e a ponto de querer propor coisas relacionadas a ele, sabe que esse termo não existe mais, cara. Corporações de ofício é uma coisa da Idade Média. Quem defende corporações de ofício hoje em dia não defende corporações de ofício. Defende o modelo, mais ou menos, de câmaras setoriais que o Collor fez lá nos anos 90. Aquilo é corporação. A Câmara Setorial da indústria automotiva é o que todos os corporativistas do século XX entendiam como corporação, tanto que o modelo implantado pelo Collor, Sarney, etc., é chamado de neocorporativista. Na verdade, foi o maior surto de estudos corporativistas, talvez da história do Brasil inteiro. A gente tem artigos e livros inteiros muito bons sobre Manuelesco e outros autores corporativistas feitos nessa época. Então, o que é corporação de ofício? Corporação de ofício é o que existia na Idade Média. Quando a gente vai falar de hoje em dia, a gente fala corporação de ofício. E aí o cara tá falando de voto familiar, tá falando uma coisa muito incorreta sobre o voto familiar. É uma proposta não digerida, uma proposta muito preliminar a respeito, uma proposta totalmente inviável, na verdade. E aí ele do nada lança uma cartada de corporações de ofício e ele nem explica, cara. Ele nem se aprofunda. É realmente apito de cachorro, assim. Se você conhece o tema, se você conhece a expressão, você entra no MBL e pô, os caras são corporativistas. Ninguém lá sabe o que é corporativismo, nem o autor do livro. Ele não se preocupa em explicar o assunto, mas é realmente para catar ali. Não, cara. E assim, não tem como você defender corporativismo dentro do modelo de sindicalismo, etc., que o MBL defende. O MBL está, por exemplo, defendendo o fim da justiça do trabalho, que é uma instituição tipicamente corporativista. Está defendendo uma visão individualista do trabalho que é totalmente anticorporativista. Então não faz sentido falar de corporações. Então ele está falando da lei de responsabilidade gerencial. O que é essa lei? Isso é basicamente um nome guarda-chuva para aquela ideia do Renan de indicadores de performance para prefeitos. Se você elevar o índice de saneamento básico, não sei o quê, você vai ganhar fundo eleitoral e poder aumentar o salário, não sei o quê. Ele fala isso de uma forma bastante interessante, porque ele remete mais ou menos ao Oliveira Viana, aquela coisa de idealismo orgânico, Alberto Torres e tal, de que a gente não deve violentar as estruturas tradicionais do Brasil. E uma crítica cerrada aos modernizadores que tentaram passar por cima das realidades sociológicas históricas do Brasil, certo? Sem, em vez disso, no auge do seu orgulho e da sua soberba, buscar compreendê-las e buscar agir em cima delas, e que a lei de responsabilidade gerencial ela é contra o ódio ao patrimonialismo brasileiro, ela é contra essa visão cínica contra as instituições do Brasil e acha que a gente consegue funcionar se a gente reorientá-las. Cara, o livro inteiro é dizendo que o Brasil precisa ser refundado do zero. É dizendo que todas as estruturas sociais do Brasil estão erradas. Essa é a tese central, é a bigadia do livro. Ele tem frases incisivas sobre isso. A estrutura social do Brasil é uma completa porcaria. Nós temos que colocar tudo abaixo e refundar o Brasil. E o último capítulo fala de refundar o Brasil, porra. Por que o cara tá com esse discurso? De onde que saiu esse discurso amoroso sobre as estruturas sociais do Brasil? Então, a gente tem o apito de cachorro, mais ou menos, pro cara assim, que vê assim, porra, cara, que bagulho legal, e ignora todo o resto. E todo o resto do livro condenando o Brasil, ele ignora, pô, que legal, cara, uma ideia dessa, hoje em dia. E o resto é imperícia, despreparo, a ideia é mal digerida. Eu acho que o Orlando Lima, como eu falei, ele entende geopolítica, ele entende, né? Mas de Brasil ele entende porra nenhuma. Ele entende de modernidade, ele deve ler o Zizek lá sobre a modernidade e os dias atuais. Mas ele não entende de Brasil, portanto que ele precisou do Anton pra pesquisar pra ele nomes e coisas pra ele usar. Porra, uma das grandes referências dessa eu não vou chamar de bosta de livro, é porque eu tô exaltado, mas esse livro é interessante, eu acho ele legal. Mas, sinceramente, uma das grandes referências desse livro é o Paulo Prado. Os caras citando Paulo Prado.
Porra, um imbecil que escreveu um livro unicamente pra falar mal do Brasil. E ninguém nem lembra dele mais hoje em dia. Ele citando Paulo Prado como referência. Na verdade, e aí a gente vê a imperícia. Se eu não me engano, tem 3 autores que ele cita. Talvez ele citem Gilberto Freire, talvez ocasionalmente Oliveira Viana, mas é imperceptível. A base teórica do livro é Sérgio Marcos de Holanda e Raimundo Faoro. E Paulo Prado, eu diria também. E eu sei só de ler que eles não leram Oliveira Viana, eles não leram Guerreiro Ramos, não leram Hélio Jaguaribe, certo? Eles não leram muitos autores extremamente básicos, importantes. Eu sei por quê. Por que eu sei, por exemplo, que eles não leram Guerreiro Ramos? Porque eles citam aqui um conceito de clientelismo que ele inventou, e eles mostram bastante despreparo conceitual com esse conceito, eles mostram bastante inventividade com ele, e mostram que eles realmente não conhecem a origem e o debate original que originou o termo. E por que Oliveira Viana? Porque toda a tese do livro é mais ou menos Oliveira Viana, só que eles desconhecem totalmente o trato conceitual que Oliveira Viana dá a ele. Então, Vitor Nunes Leal, eles são municipalistas. Eles defendem aí uma alteração das estruturas municipais do Brasil também. Mas o principal livro sobre o assunto no Brasil, que é um clássico, o Vitor Nunes Leal, eles nitidamente não leram. Até porque se lessem teriam citado, porque eles não perderiam a chance. Então mostra aí. Quando eu penso em tudo isso, eu penso no vídeo do Orlando Lima que eu reagi aqui no canal sobre o Thiago Saquarema, falando: você não vai vencer porque a sua visão sociológica é deficiente. Cara, Orlando Lima, falando, se você estiver vendo esse vídeo, falando assim com sinceridade mesmo, de coração, não é criticando, cara, baixa um pouco a sua bola. Eu não falo no sentido de crítica, de ofensa. Baixa um pouco essa bola para você poder aprender um pouco fora da bolha que você se inseriu. Eu não acho que quando o cara entrou no MBL ele era peito estufado assim. Eu sei que ele entrou recentemente, acho que foi em 2022 que ele entrou. Baixa um pouco essa bola. A sua visão sociológica ela é deficiente. Reconheça que você ainda tem muito a aprender sobre a questão nacional, sobre os problemas do Brasil, certo? E talvez isso abra ponte para diálogos maiores do que a mera aura nacionalista que a gente está tendo. Então, autores muito importantes eles não leram, eles estão fazendo justamente uma visão sintética geral de toda a história do Brasil. Eles leram apenas autores que condenam totalmente o Brasil, que propõem uma alternativa liberal para o Brasil, Sérgio Buarque, Raimundo Faoro, mas eles dão ali uma retocada aqui e ali com algumas coisas que o nacionalista vai ver, pô, que bagulho legal, entendeu? Como, por exemplo, aí a gente tem Plínio Salgado. Os caras colocaram o Plínio Salgado no principal livro deles. Eles não citaram o Plínio Salgado, mas quem é integralista lê isso aqui, vê. E eu devo ser o primeiro integralista que tá lendo isso aqui, tá vendo? Mas talvez achasse que fosse dar uma impressão legal. Não, cara, deu um pouco de raiva, de revolta, porque isso aqui é uma enganação, basicamente. Uma tentativa realmente de cooptar gente com cabeça fraca. Aí no livro 4, como eu falei, a gente tem uma coisa bastante nacionalista, a gente tem uma perspectiva ultra soberanista aí do Brasil, do que a gente deve fazer como nação. É interessante. Na verdade, essa perspectiva não é uma perspectiva de partido, é uma perspectiva que todo mundo deveria ter. Eles não têm nenhum grande mérito por dizer o que todo mundo que amou o Brasil disse nos últimos 100 anos, certo? Por uma coisa que, na verdade, é a política de Estado do Brasil, né? Embora esteja obscurecido hoje em dia. Apenas eles se delongam aí com questões técnicas, certo? Que, porra, é uma questão para você debater, não é para você fixar no programa de partido. É uma questão para você ir aí conversando, ir definindo ao longo do tempo, à medida que você tem uma concepção política. Eles vão discutindo questões técnicas de como implementar, sei lá o que, na comunidade luso, na comunidade sul-americana. Cara, isso aí não é importante. Mas eu acho que isso impressiona, certo? Porque, porra, os caras tão pra jogo mesmo. Tudo isso aqui é basicamente experimental. Em um governo efetivo, nada disso teria validade nenhuma, porque em um governo efetivo, todas essas pautas aqui seriam colocadas em debate com o país inteiro e as pessoas qualificadas do país inteiro, e não seriam apenas um ensaio, basicamente, do que, ó, isso aqui, pra gente ser franco, isso aqui acaba sendo um exibicionismo. Olha, a gente entende. São 6 livros de exibicionismo massivo. Não só exibicionismo, mas muita coisa é exibicionismo. Talvez um pouco de estudo interno, claro. Um pouco de interesse interno intelectual genuíno, que eu não duvido.
gosto muito também de mostrar para todo mundo que é possível, mostrar o que tem que ser feito para isso. E quem não conhece, quem acha que tá tudo perdido, aí, e que não tem solução, aí vê isso aqui e fica deslumbrado. Mas, no que tange a questão de política, aí a gente já tem alguns problemas, né? O que o partido ele discute, o que difere os partidos, não pode ser política de Estado. Na verdade, todos os partidos deveriam concordar com isso aqui. Com o princípio básico aqui de nação forte, de um posicionamento firme no cenário internacional, coisa e tal, União Sul-Americana, União da Comunidade de Língua Portuguesa. Isso deveria ser um denominador comum dos partidos, certo? O que diferencia um partido é como ele lida com isso, certo? Em relação aos outros partidos. O MBL lida com o fortalecimento do Brasil de um modo bastante curioso e bastante, eu diria até assim, intrigante, porque a gente tem um capítulo de desdolarizar a América do Sul, e a proposta deles para desdolarizar a porra da América do Sul é criando uma moeda ultra-ortodoxa, uma política macroeconômica ultra-ortodoxa que transforme o real em âncora monetária da América do Sul e consiga substituir o dólar e o yuan. Em primeiro lugar, a gente já tem uma questão sobre a viabilidade disso, quando eles falam, uma das dificuldades de se usar o real é porque todo mundo tem medo por causa da hiperinflação dos anos 80. Cara, para a gente construir confiança, credibilidade, então, de novo, em relação ao real, se em 30 anos, em 40 anos ainda não deu pra gente recuperar essa credibilidade, você ainda tá pensando naquilo, acho melhor a gente não pensar nisso agora. Entendeu? Se a nossa moeda ela é historicamente de longo prazo instável, coisa e tal, não é em 4 anos de governo MBL que a gente vai conseguir convencer todo mundo de que agora a gente tem uma política estável, uma política pública de estadistas. Agora esse governo aqui nunca mais vai sair. A não ser que eles fizessem um golpe lá e assumissem o poder absoluto. Nossa, todos fazem a redação, vai ter um contragolpe. Enfim, no reino aqui das mirabolâncias, né? Mas então, um governo MBL simplesmente não conseguiria tomar nenhuma atitude nessa direção. Só falar mesmo, só bravata. E todas essas propostas, na verdade, de um Brasil grande, eles falam muito assim de política de Estado e de uma política contínua e que não tenha solução de continuidade e que não precise passar pelos oligarcas, não sei o quê. Cara, eles não dão nenhuma solução para fazer isso de forma política. Eles não dizem como o Brasil poderia realizar dessa política permanente que eles defendem. O livro amarelo, ele só faz sentido se você considerar o Missão como partido único dessa porra de país. Se o Missão subir ao poder e nunca mais sair, pelo menos até 2050, que é a data que eles falam, inclusive, no livro 3 aqui, quando eles querem atingir sei lá o quê. Todos os prazos do livro 3 são para 2050. Então, a não ser que o Missão esteja no poder até 2050, isso aqui é fantasia, porra. No caso da moeda ultra-ortodoxa, a gente tem aí, né, mais um exemplo de como o MBL busca pegar políticas liberais e colocar no invólucro nacionalista. Então eu falei no começo do vídeo que o Orlando Lima ele defende uma síntese da ironia cínica, é a palavra que ele usa, dos boomers contra o Brasil. Essa ideia de que nada deu certo, tudo deu errado, até hoje, na história inteira. Ele fala isso 2 vezes no livro 3, com uma ideia de construção, de futuro glorioso, certo? Então, como ele diz no livro 6, é você concordar que tudo que veio até aqui tem que ser destruído. Tanto que eles criticam o nome do país, Brasil, com S, né? Eles acham que é com Z, eles criticam a capital e tudo mais. E toda a história do Brasil. Mas com uma esperança de que agora vai ser diferente. Qual foi o erro do liberalismo dos anos 80 e 90? Ele não tinha esse mesmo tom de esperança. Ele não tinha essa mesma ideia de que, na verdade, agora a gente está partindo para construir uma grande potência soberana, para ser o nosso próprio projeto. Não, ele apenas queria destruir.
O liberalismo dos anos 80, 90 apenas estava, vamos acabar com tudo isso, está tudo errado. O MBL, ele consegue contornar as objeções, as críticas que o liberalismo tinha. Não, mas a gente só quer destruir para construir melhor. Não tem aquele infame debate lá do Kim Kataguiri lá sobre as casas, né, do FGTS. Não é só construir casas defeituosas, né, pequenas rachaduras, assim, coisa que o seguro cobre. E como só os programas habitacionais mantidos por FGTS apenas constroem casas defeituosas, segundo Kim Kataguiri, a solução é a gente parar de construir casas e começar um novo programa totalmente do zero. Assim como eles defendem o fim da justiça do trabalho, o fim da CLT, eles defendem o fim de tudo, na verdade. Não tem quase nada que eles não defendam o fim, para recomeçar tudo do zero. E, de fato, essa ideia de recomeçar, não apenas destruir, dizer, deu errado, consegue aliciar pessoas esperançosas da geração Z, pessoas que não querem apenas criticar, porque querem mudança, certo? Mas o fundo continua sendo o mesmo, desses liberais antigos. Com uma ou outra alteração. Mas por que uma ou outra? Porque, por exemplo, o FHCzista lá dos anos 90, geralmente ele não queria vender a Petrobras, ele não queria vender a Embrapa, né? Só um outro radical. Então isso do liberal querer estatal é uma coisa que não é de hoje. O Livro Amarelo explicitamente condena todo o subsídio, toda a tarifa protecionista, que é uma coisa liberal antiga também. A Renan Santos sempre fala contra os campeões nacionais, ele quer uma política que não tenha renúncias fiscais, não tenha subsídios, não tenha crédito subsidiado. Então é basicamente a mesma cartilha liberal de desenvolvimento de sempre. Toda a forma como os liberais clássicos sempre conceberam o desenvolvimento. Eu até anotei aqui um trecho da página 25 do livro 5, que fala da abertura comercial dos anos 1990, que ela promoveu acesso a insumos importados e reorganização das cadeias produtivas, e aí condena a retórica da soberania econômica por atentar contra a produtividade agregada. Na mesma página defende o acordo com a União Europeia, do Mercosul com a União Europeia. Então o livro 5, que também é do Orlando Lima, defende também o acordo União Europeia-Mercosul. Na página 43, também condena o regime militar por adotar políticas macroexpansionistas, subsídios massivos ao capital industrial e promoção agressiva de exportações. Então é claro que o Livro Amarelo ele fala de industrialização, mas é sempre no sentido da vantagem comparativa. O liberal do passado também, o liberal do passado não era contra a industrialização, mas no sentido da vantagem comparativa. Não da nação, não da economia nacional, tipo lá o Frederick List, né? O Livro Amarelo fala muito aí da integração, da política industrial baseada na integração às cadeias produtivas globais. Então, não se trata de uma visão da economia da nação em conjunto. Até o Livro Amarelo ele dá a entender como se toda a nossa política fiscal, econômica, etc., nos últimos 100 anos fosse apenas econômica, e não uma política de segurança nacional, de integração nacional. É como se a Zona Franca de Manaus, por exemplo, fosse uma questão de apenas tributação e produção, e não de ocupação do território nacional. Certo? E não uma questão que envolve segurança nacional. Como se a nossa política de subsídios ela fosse apenas um favorecimento a uma oligarquia, não uma necessidade de segurança nacional, de independência nacional, de fortalecimento da nação perante as ameaças externas que o Livro Amarelo está consciente, inclusive. Então, eles tomam decisões fiscais, econômicas, etc., como exclusivamente fiscais, econômicas, etc., e desconectam totalmente da questão da segurança nacional. Acham que a economia nacional vai bem se ela estiver bem integrada aí no comércio internacional, se ela estiver bem integrada na lógica livre do mercado global. A gente quer desenvolvimento, a gente só quer que você tire essas coisas aqui em específico, que são toda a base do esforço de desenvolvimento do país, mas se você fizer isso, aí vai dar certo. Eles apenas não conseguiam fazer o brasileiro em geral visualizar que daria muito certo. Então ficava uma ideia, a gente tá só destruindo tudo, porra. O MBL faz como se fosse dar certo. Embora eles mesmos admitam que vai dar certo depois de uma terapia de choque extremamente grave. E a gente tem um caso bastante peculiar disso, que é o da Zona Franca de Manaus. O liberal, ele sempre condenou a Zona Franca de Manaus. Isso é pauta liberal antiquíssima, certo? Em nome aí do fiscalismo liberal. Só que o MBL ele coloca isso no livro deles.
É até estranho, chega a ser estranho de começo. É quase eu acho que é um apito de cachorro para liberal. Que eu até estranho. Por que num livro que é para ser geral, generalizado, eles estão colocando um capítulo específico sobre um tema aparentemente pequeno dentro da conjuntura geral do país, que é a Zona Franca de Manaus? É justamente para dizer para os liberais, ó, a gente tá com essa pauta aqui. Então eles fazem ali a crítica da Zona Franca de Manaus, que é uma crítica liberal clássica, mas aí eles saltam dessa crítica para a defesa de um polo químico e farmacêutico na Amazônia, para substituir as FM. E olha, que a Zona Franca de Manaus ela tem um gargalo de racionalização, isso aí ninguém questiona, né? É óbvio, com certeza. Que seria preciso construir, aproveitar as oportunidades químicas e farmacêuticas da Amazônia, isso aí é óbvio, ninguém questiona. Mas o MBL não defende isso, ele defende acabar com a Zona Franca de Manaus e construir esse polo. E a gente vai começando a pensar em algumas coisas. Eu vou juntando algumas informações para vocês, depois a gente vai buscar fazer uma síntese delas. Tem um capítulo com um título extremamente simpático nesse livro 5. Bancos inimigos públicos. Você vê isso, você pensa, pô, que capítulo interessante, cara. Os caras consideram os bancos como inimigos públicos. E você vai ler. A tese deles é que os bancos são inimigos públicos porque eles são muito concentrados. Na verdade, a concentração bancária do Brasil não é alta, cara. A gente não tem uma concentração bancária tão alta. Mas eles dizem que a principal causa para os altos spreads e altos juros do Brasil é a concentração bancária alta. Eles negam a possibilidade de um ajuste para cima dos cientistas, de uma política de redução direta da taxa de juros através do Tesouro Selic, manipulam dados de uma maneira ridícula, bastante amadora, desconhecendo mesmo como funciona a relação do Tesouro Selic com a taxa Selic, e dizem que não adianta tentar reduzir os juros, certo? Que a gente tem que fazer uma política de longo prazo para dar confiança ao mercado financeiro e coisa e tal, para reduzir os juros. Mas vai, como assim? Mas os bancos não são inimigos públicos? Sim, então. Qual o problema dos bancos? É que eles são um oligopólio extremamente concentrado, e a gente precisa acabar com isso. E aí, para a gente combater os juros, a gente vai desregulamentar o setor financeiro, parar de cobrar IOF e permitir a vinda de bancos estrangeiros sem capital. Eles citam o Santander, eles falam que foi eles falam como um absurdo que o Santander não tenha conseguido vir para o Brasil sem primeiro comprar o Banespa. Ele deveria ter podido vir antes, entendeu? Sem capital. Historicamente, né, os nacionalistas eles eram a favor de uma imposição aos bancos estrangeiros e só poder vir aqui com capital próprio. E operar 100% com capital próprio. O nacionalismo, né, o nacionalismo do MBL, é contra os bancos, mas da maneira contrária. Ele quer que mais bancos estrangeiros venham sem capital próprio, sem imposto e sem regulamentação financeira, e que essa concorrência de bancos vai diminuir os juros, os spreads. Eu fiz um dever de casa de pesquisa com relação a isso, né? Eu pesquisei os índices de outros países, por exemplo. O Japão ele tem uma concentração bancária infinitamente maior que a nossa. Os Estados Unidos tem uma levemente maior que a nossa. Todos os países que eu pesquisei têm uma taxa de concentração bancária levemente para muito maior que a nossa. Então, todos os países que eles citam favoravelmente na verdade, Índia, Coreia do Sul, certo? Todos esses países têm alta concentração bancária em relação a nós. Mas eles citam um país que tem, que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe que tem altíssimas taxas de juros, uma política financeira em bancarrota, que é a Turquia. Eu pesquisei. Foi o único país dos que eu pesquisei que tem uma concentração bancária menor do que a nossa. Então eu acho que o nosso problema não é a concentração bancária. Mas eles colocam isso para dar essa aura de que eles não estão a favor dos bancos, eles estão contra os bancos. O liberal, ele gosta desse discurso antibanco, não é uma novidade, certo? É só você ver o ANCAP, ele tá falando de reserva fracionária, o ANCAP tá falando mais de banco do que de Estado, né, o tempo todo. O liberal, ele gosta desse discurso antibanco. No caso do MBL é interessante, porque eles fazem uma proposta bastante específica, né, e essa proposta, a gente sabe que não vai fazer diferença, a gente sabe que é só trazer banco estrangeiro mesmo, e mantendo o juro alto e tudo. Aí beleza. Ao mesmo tempo que eles falam de juros, eles defendem valorização cambial. Aí todo o discurso de industrialização, você já esquece.
não vai ter industrialização com o câmbio valorizado. E eles defendem mesmo, realmente, o câmbio valorizado como base de uma política de expansão do Brasil regional. Então, a gente vai ter aí juros altos, câmbio valorizado e vindo aí bancos estrangeiros para não mudar porra nenhuma. Inclusive, o capítulo 5, ele me chamou a atenção por duas coisas. A primeira coisa é que é basicamente o capítulo cata tudo, né? Então eles pegaram todo o debate urbanístico que está acontecendo no Brasil e as ideias mais avançadas aí de urbanismo têm sido apresentadas e reuniram, certo? Então, tá bom. No entanto, tem um detalhe que esse debate tem trazido muito à tona, que é a questão da especulação imobiliária. Então eles fazem mesmo um catatudo de praticamente toda a grande proposta urbanística que tem sido feita no Brasil, toda a grande crítica que tem sido feita no Brasil, e não só no Brasil, né? Ao urbanismo tradicional. Mas aí eles vão lá, e a única coisa talvez que eles não falam é da parte da especulação imobiliária. Eu achei interessante isso. Eles realmente não falam nada, nem fazem a crítica do assunto. Então eles simplesmente omitem a questão da especulação imobiliária e falam de todo o resto menos disso. Por medo de entrar nesse assunto. E é interessante você perceber isso porque justamente eles não são pessoas que poupam propostas. Então eles, quando eles não têm uma proposta, ou é por falta de aprofundamento, de estudo, ou é por omissão. No caso da... Quer dizer, primeiro vamos falar de falta de estudo. Né? Tem assuntos importantíssimos, vitais para o Brasil, que eles realmente não estudaram. A questão ambiental, por exemplo, os capítulos sobre o meio ambiente são muito ruinzinhos. Bastante primitivos, pouco desenvolvidos. Certo? Propostas ruins, não tem as propostas essenciais. Então tem coisas interessantes, como tudo nesse livro tem coisas interessantes, mas são ruinzinhos. Entendeu? Não são capítulos que vão, nossa, essa questão vital para o Brasil, que é o meio ambiente. E por outro lado, uma parte que eles omitem é essa da especulação imobiliária. Agora vamos voltar um pouco para a questão da Zona Franca de Manaus. Qual o problema da Zona Franca de Manaus? Ela tem um problema de racionalização, só que ela compensa isso sem ter imposto, porra. Só que ela compensa isso com a renúncia fiscal. Então o cara, ele... se ele tivesse com a cobrança fiscal normal, ele estaria perdendo dinheiro. Como ele não está com a cobrança fiscal normal, ele está ganhando dinheiro. Está mais barato para ele. Não está sendo mais caro, está sendo mais barato. A única coisa que está acontecendo é que ele não está pagando imposto. Que o liberal, em tese, deveria gostar. Mas o liberalismo, claro, é contra privilégios, coisa e tal. Tem essa diferença. Mas não seria mais racional, economicamente, a gente então produzir tudo mais barato em São Paulo e ao mesmo tempo que está mais barato receber o imposto também? Seria, só que aí que tá, a Zona Franca de Manaus não é uma questão econômica, é uma questão política. Então a gente está fazendo, no mínimo, no 0 a 0, o empresário não é burro, ele está indo para a Zona Franca de Manaus porque está mais vantajoso para ele. A gente está sendo no mínimo 0 a 0 em questão de preço do que estaria se ele estivesse em São Paulo, né, numa condição normal, pagando imposto. E a gente de fato não está recebendo imposto para essa atividade. Por quê? Porque em vez de receber imposto, a gente está aceitando essa renúncia com a manutenção da ocupação da Amazônia. A Zona Franca de Manaus basicamente é a única coisa hoje em dia que ocupa a Amazônia. Certo? E aí, o MBL vai propor, então, substituir isso por um polo farmacêutico e químico. E essa proposta do polo farmacêutico e químico, eu adoro ela, a Berta Becker falava muito disso, eu sempre admirei muito essa ideia. Mas aí, lendo melhor o livro 4, na verdade, eu percebi que para eles, de fato, a única coisa que tem na Amazônia é planta e remédio. Eles parecem ser contra uma política de ocupação mais extensa da Amazônia. De indústria, certo? Mineração, vamos dizer assim. Eu achei estranho, porque eles defendem realmente uma Amazônia focada na bioeconomia. Eles são bastante claros sobre isso no livro 4. Uma bioeconomia amazônica como base da Amazônia. E a substituição do parque industrial da Amazônia por um parque de P&D químico-farmacêutico. Ou seja, se a gente for fazer uma indústria na Amazônia com os insumos da Amazônia, quer dizer, vamos substituir
a ZFM apenas pela industrialização de insumos locais da Amazônia. Se a gente tirar a ZFM, ainda vai ficar mais vantajoso não montar a indústria lá e sim montar em outro lugar, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, e importar o insumo. Especialmente se a gente tiver construído uma infraestrutura logística. Então, na prática, acabar com as ZFM simplesmente impediria a gente de industrializar a própria riqueza mineral da Amazônia. Eles não falam mesmo da riqueza mineral da Amazônia. Eu comecei a perceber depois de um tempo que eles não falam disso. Eles falam apenas da riqueza químico-farmacêutica da Amazônia. E eles defendem a substituição da ZFM por isso. E eles realmente propõem essa acomodação, certo, com esse ambientalismo moderno. Então eles têm umas coisas bastante esquisitinhas, bem nessa linha de ambientalismo, de soluções econômicas ambientalistas, de posicionamento do Brasil aí, sei lá, no mercado de crédito de carbono, certo, de hidrogênio verde, esse tipo de coisinha. É estranho, assim, gera um certo incômodo, mas eles dão muita ênfase a essa integração no Brasil, no ambientalismo atual. E eles defendem muito o investimento estrangeiro na Amazônia. Eles defendem muito. E tem um vídeo recente do Renan Santos, que eu entrei no perfil dele pra ver sei lá o quê, e aí eu cliquei errado e tinha um vídeo sobre a Amazônia, eu fui assistindo, era ele falando de uma fazenda, de um sistema produtivo bastante interessante, ecológico na Amazônia, de florestamento, coisa e tal. Eu achei interessante, o papo de bioeconomia, né, também tá envolvido nisso que a gente tá falando. E aí chega no final e ele aponta pra placa. Mas tem uma coisa que você precisa saber, tá vendo isso aqui? Essa fazenda aqui, ela foi construída por um americano. Ele veio, trouxe americanos e eles fizeram esse sistema aqui. É isso que a gente quer, é isso que a gente vai propor. Que mais pessoas de fora, americanos, venham aqui e montem fazendas igual essa na floresta inteira. Porra, cara, que proposta é essa? Por que essa proposta para a Amazônia envolve a ideia de que apenas estrangeiros conseguem montar sistemas produtivos na Amazônia de agricultura bioeconômica? Mas o que? A proposta para o sistema financeiro, trazer bancos estrangeiros. A proposta para a agricultura na Amazônia, trazer agricultores estrangeiros. E a proposta para a ZFM, a partir do momento que a gente acabar com a ZFM, não vai surgir o polo químico-farmacêutico em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos. Em 10 anos vai, talvez, começar a surgir um polo consolidado. Que é uma coisa que demora tempo, exige maturação, exige atrair investimentos, certo? Não é do dia para a noite. Então, primeiro a gente vai ter o choque de desemprego, mais de 500 mil de pessoas na rua, uma recessão gigante na Amazônia, as fábricas fechando, a maioria não vai nem querer voltar. Existe um percentual de fábricas que não vão vir para o Sudeste Sul, simplesmente vão fechar mesmo, não vão produzir mais, ou vão para outro país. E eu sei que a pessoa vai falar, não, mas o fim da ZFM vai ser gradual. Eu não sei, cara, eu acho que não. Porque todo o plano de ajuste fiscal deles envolve o fim da ZFM como uma parte crucial. O corte de gastos deles é ínfimo, se não incluir a ZFM. Tanto que o Renan sempre cita o fim da ZFM no ajuste fiscal dele, como base para reduzir os juros. Né? Então a ideia deles realmente é usar a ZFM como o fim da ZFM como uma alavanca fiscal. Talvez a principal alavanca fiscal deles. Porque, assim, super salário, penduricário do judiciário não é o que vai fazer cócegas no déficit, né? O tal do déficit. E para dar lugar a esse polo químico-farmacêutico. Esse polo químico-farmacêutico, como as empresas industriais elas não vão se converter a empresas químico-farmacêuticas, e como o Brasil ainda não tem uma base químico-farmacêutica tão consolidada, até para conseguir absorver o impacto do fim da ZFM, a solução vai ser trazer empresas químico-farmacêuticas estrangeiras mesmo, transnacionais, que consigam preencher o espaço. E elas vão entrar na Amazônia, vão patentear tudo que as ONGs têm feito aí nos últimos 50 anos, vão fazer oficialmente, patentear tudo que resta patentear de remédio na Amazônia, e monopolizar a maior parte da produção químico-farmacêutica da Amazônia, enquanto a agricultura vai sendo tomada também por agricultores estrangeiros. E enquanto isso, os bancos estrangeiros vão vindo, os juros vão continuar altos, eles não vão baixar, e essa é uma das únicas grandes certezas absolutas que a gente pode ter, que os juros não vão baixar,
pelos últimos 30 anos de plano real, a gente tem a certeza absoluta de que os juros não vão baixar, e com valorização cambial. E, na verdade, isso provavelmente vai levar os juros a aumentar. Os juros não vão baixar, provavelmente vão aumentar, e com valorização cambial. Desindustrialização, a desemprego, quebra de empresas, absorção da Amazônia por estrangeiros, especialmente o setor crítico da Amazônia, que é o setor químico, e o setor agrícola. Não. Mas tudo em nome da promessa de que daqui a 25 anos o real vai ser tão forte que a Argentina vai preferir usar ele do que o dólar ou o yuan. De que finalmente vão começar a confiar no real daqui a 25 anos. Outra coisa, a gente está falando aqui, né? O MBL defende o programa de austeridade rígida. Eu não sou assim contra a compressão de despesas, mas o MBL ele é explicitamente defensor de austeridade. Então aí investimento estatal de industrialização na Amazônia, coisa e tal, esquece. Ou de uma economia nacional na Amazônia para ocupar espaço que o capital estrangeiro ocuparia se não fosse o Estado. Que de fato era essa a mentalidade do regime militar, inclusive. Né? O regime militar só estatizou os lugares que, se não fosse ele, seria o estrangeiro, e que o estrangeiro não poderia ocupar. Embora não fosse assim, um regime xenofóbico assim, contra o capital estrangeiro. Então a ideia de investimento público você esquece. Tanto que na parte de ferrovia eles falam que o Brasil não tem condições de gastar 30 bilhões por ano com ferrovia, não tem nenhuma condição orçamentária para isso, e que a gente precisa, então, fazer parceria público-privada. Eu concordo em princípio com isso, mas nem para investir em ferrovia eles estão dispostos, que é um valor reprodutivo, imensamente reprodutivo. Certo? Eles não estão dispostos, eles acham que é um absurdo. Então o investimento público está descartado. O único instrumento, basicamente, renúncia fiscal também está descartada. A gente já viu que renúncia fiscal está descartada. Subsídio está descartado. Tarifa protecionista está descartada. Juros altos, valorização cambial. E é por isso até que o MBL, no primeiro capítulo do livro 5, ele chama terapia de choque, né? É por isso que o Renan fala que vai ser um ajuste fiscal muito mais duro que o do Milei. Ele fala isso em várias entrevistas. E a noção de austeridade deles é tão forte que o livro 5, ou 3, eu não sei, eu não consigo diferenciar os dois. Ele é um manifesto de como vai ser o Brasil daqui a 25 anos. E tudo que eles falam tem coisas assim que você fica pensando, cara, isso aqui dá pra resolver em um mandato, entendeu? Um governo dá pra resolver isso aqui. Mas os caras eles estão dilatando, então é um prazo hiper dilatado. As menores propostas eles postergam para daqui a 25 anos. Porque a ideia é que dentro de 25 anos o Brasil não vai ter recurso para atender. Que a gente vai estar na terapia de choque para reconstruir tudo. Mas confia, porque estava tudo errado até aqui e agora vai ter um futuro glorioso. Agora a gente vai conseguir fazer a projeção regional, a projeção geopolítica, a gente vai conseguir fazer uma economia realmente sustentável, que até hoje não tinha conseguido. Agora a gente vai conseguir. Mas primeiro tem a terapia de choque, tem um ajuste extremamente duro, a gente vai ter que passar dificuldade, então deixa para daqui a 25 anos. Até mesmo a segurança pública, no livro 3 ou 5, eu não sei. Acho que o 5. Fala. Livro 3. Fala que daqui a 25 anos não sabemos se teremos resolvido o problema do crime organizado no Brasil, mas poderemos deixar um depoimento para a geração do futuro de que a gente tentou. Então, porra, os caras estão com uma noção de investimento público que eles acham que eles não vão conseguir acabar com o crime em 25 anos. O Renan agora está prometendo acabar em um ano. O que mudou? As propostas não mudaram, as propostas estão todas aqui, é tudo uma coisa, direito penal do inimigo, mudança da lei processual penal, da lei penal, guerra, tem um detalhamento técnico bastante interessante. Na verdade, eu diria que o capítulo de segurança pública do livro 13 ou 5, ele tem que ser lido por todo mundo, é realmente um puta no trabalho que eles fizeram aqui, de quais os problemas da segurança pública no Brasil. Mas com esse mesmo programa, o Renan está prometendo fazer em um ano o que, segundo o livro amarelo, eles não sabem se vão conseguir fazer em 25. E o Renan, o Ricardo, etc., eles são bastante claros, bastante sinceros, eles dizem o tempo inteiro. A gente vai combater o crime organizado apenas para disfarçar o choque fiscal extremamente duro que a gente vai fazer. Então eles falam, eu não sou colocando palavras na boca deles, eles falam, é apenas para o povo não sentir tanto o ajuste fiscal. O pessoal vai entender que é pelo bem deles, entendeu? Eu não sei com que dinheiro que eles vão fazer esses investimentos massivos em segurança pública que eles estão prometendo, junto de todo o resto que eles estão prometendo.
A grande promessa de alívio fiscal deles é ridícula, assim. Qualquer pessoa que estude o funcionamento do sistema financeiro no Brasil sabe que a taxa de juros ela não é determinada pela confiança dos investidores. Isso não é real. Mas eles dizem que se eles cortarem os super salários do judiciário, o mercado financeiro vai reagir cortando a taxa de juros. Eu não sei qual o cálculo, acho que a cada ponto da taxa de juros a menos é 50 bilhões a menos na dívida pública, aí vai ter folga fiscal. Não vai, cara. Não vai. Isso é questão assim. Isso aí já não chega a ser nem questão política, é questão técnica mesmo, questão de objetivo. Os juros não vão cair. Os juros vão aumentar com toda a política que eles propõem, basicamente. E enquanto o Tesouro não vai ter folga, a não ser que eles façam uma mega eficiência do Estado e corte gastos de todo lugar, e ainda assim enfrentando aí a taxa de juros que vai continuar alta, comendo aí os juros da dívida pública, eles não vão ter dinheiro pra porra nenhuma contra o crime organizado. A não ser que eles interrompam toda a política econômica, social e coisa e tal, e se dediquem apenas a combater o crime. Mas, no fundo, o único beneficiário desse programa inteiro acaba sendo o rentista, o investidor estrangeiro, o banqueiro estrangeiro, certo? O dono de multinacional, de empresa química, certo? E além disso, a gente considerando a complexidade do combate ao crime organizado, né, o quão difícil que é uma política tão coordenada contra ele, a gente fica pensando, a ideia do Livro Amarelo é basicamente destruir, cortar de todo mundo, é deixar todo mundo revoltado com o governo. Não tem basicamente ninguém aqui que não vai ficar revoltado com o governo. O trabalhador vai ficar revoltado, o patrão vai ficar revoltado, o cidadão comum vai ficar revoltado. Dizer que eles vão aceitar essa revolta porque vai ter bandido morrendo, eu não acho que o brasileiro funciona assim. Porque, de fato, o carioca, ele vai ficar, pô, mas o brasileiro, a psicologia do brasileiro, cara, daqui a 3 meses, ele vai estar cansado de bandido morrendo. O crime tá diminuindo, porra, o crime acabou. Vai dar 3 meses, vai achar que o crime acabou. E vai ficar satisfeito e vai simplesmente ficar puto com o governo. Pô, os caras tá usando isso de pão e circo. A gente não é um El Salvador também, em questão de densidade que o crime tá na população. Então, pelo menos a parte mais influente da sociedade, a classe média, a classe alta, vai sentir, mas em seguida já vai esquecer e vai começar a voltar a sentir o problema que está acontecendo no país. Então, acho que esse plano de crime organizado ele não é viável. Aí a gente tem, no livro 6, uma análise da lei de responsabilidade gerencial. É basicamente a ideia, a força central do livro. Essa ideia de patrimonialismo positivo, do Orlando Lima, o que ela é? A ideia é que a gente não tem que fazer o líder político parar de achar que o Estado é de propriedade dele. Não, a gente tem que fazer essa ideia de propriedade ser revertida em benefício para a população. E aí a gente tem aí uma prova de que não leu Guerreiro Ramos, Oliveira Bueno, etc. E a gente tem uma ideia esdrúxula, cara. Em relação à lei de responsabilidade gerencial, é interessante que coisas assim estejam sendo debatidas no debate público brasileiro de novo. Só que, de novo, assim, porque já o que fazer em relação aos maus gestores públicos é uma ideia antiga, cara. Nos anos 50, 40, 60, a gente teve um movimento inteiro só para isso no Brasil, que é o movimento municipalista de Rafael Xavier, de Mário Augusto Teixeira de Freitas. Praticamente todo mundo no Brasil debatia isso. Todo dia. Era talvez o maior movimento de ideias que houve no Brasil desde o fim do integralismo. Não, talvez maior do que o integralismo, porque todo mundo aderiu, comunista, integralista, nacionalista, liberal, todo mundo era municipalista, estava dentro daquele mesmo ambiente do Rafael Xavier, que é o fundador aí, o pessoal que fundou o IBGE e coisa e tal. E eles estavam debatendo como é que a gente vai fazer o vereador, o prefeito, parar de achar que isso aqui é a casa deles e começar a achar que... começar a lutar por melhorias. Eu acho que de todas as soluções imagináveis, a menos viável e eficaz é essa porra de lei de responsabilidade gerencial. O Ricardo Almeida postou há algum tempo, alguns meses, um texto do Eumenes para Valete. O Eumenes é um cara que eu gosto muito. Depois eu descobri que ele é braço direito aí do Renan, tá sempre viajando com ele, até vi uma foto dele. Mas eu falava com ele pelo X, eu gosto dele, certo?
Eu gosto dele, ele tá envolvido em polêmica, o pessoal fala, o cara gosta dele, olha que. Mas foda-se, pode clipar isso aí depois, daqui a sei lá quanto tempo, falar que eu sou nazista. Eu não acho que ele é nazista, de jeito nenhum racista, nada, pelo contrário. Mas o Ricardo Almeida postou um texto do Eumênides sobre essa lei de responsabilidade gerencial e as inspirações dela em outros países. China, Japão, Itália. A Itália, só a extinção de unidades territoriais capturadas pelo crime, legal. O Japão, e aí que tá. O Japão, pelo que eu pesquisei até o fim o sistema do Japão que ele citou, eu acho que é alucinação de IA, cara. Porque quando eu coloquei na IA do Google, no Gemini, no cloud, apareceu de fato o sistema japonês que ele tá falando lá. Só que toda vez que fui ver as fontes, fui pesquisar, o sistema parece que não é real, cara. Parece que não existe o sistema do Japão que ele tá usando de base para formular essa lei de responsabilidade gerencial. Então, eu, às vezes, fico com medo de que a política brasileira ela possa ser formulada por alguém com base em alucinação de IA. Um exemplo que não existe na vida real. Mas aí, beleza. Aí a gente tem um outro sistema inspirador ali da lei de responsabilidade gerencial, que é o sistema da China. Qual é o sistema da China? O município, o município-estado, ele tem que apresentar taxas de crescimento do PIB compatíveis com o plano nacional. E agora colocaram aí taxas ambientais também. Então, duas taxas de preservação ambiental e de crescimento econômico do PIB, alinhados aí ao plano nacional, que é imposto pelo partido. A lei de responsabilidade gerencial é o quê? É um sistema de... Não é isso. É um sistema de pontos, de notas. Então não tem nada a ver com esse sistema de, você tem que atingir uma meta. Não, não é isso, cara. É um sistema de notas mesmo. Você tem que... Se você aumentar o índice no IDEB, você ganha... Você aumenta ali no seu balanço. Se você aumentar o orçamento básico, você aumenta ali o balanço, né, a sua notinha. E aí isso vai te dando privilégio pra ir subindo no fundo eleitoral e coisa e tal. Cara, isso é tão problemático, é tão inviável, que assim, eu acho que à medida que você fala pela primeira vez com uma pessoa, cara, o prefeito ele vai querer lutar pelo bem da cidade, ele vai ser pago pra isso, a vida dele vai depender de lutar pelo bem da cidade. Para, porra, boa ideia. E se ele não aumentar os índices de saneamento, ele vai ele vai perder o fundo eleitoral, o salário dele não vai poder subir. Parece uma boa ideia. Vamos forçar os prefeitos a lutarem pela melhoria da cidade. Mas aí você pensa, por que nenhum país fez isso até hoje? Por que não tem nenhum sistema parecido com isso? Nenhum país igual a China, que planifica tudo. A China metrifica tudo, os caras controlam tudo e eles não fizeram um sistema desse. E a gente tem motivos pra gente imaginar, né? Por exemplo, quando a gente tem apenas um objetivo, uma meta, como o crescimento do PIB, o cara ele pode fazer o que ele quiser lá, mas contanto que ele consiga atingir o crescimento do PIB. Quando a gente tem um sistema de pontos, de notas múltiplas, aí vai ficando complexo, certo? Aí tem várias soluções extremamente intrincadas que vão se pôr. Imagine uma pessoa, por exemplo, a primeira de todas, pra gente já falar de uma vez, maquiagem de dados. Obras mal feitas, que não vão ser metrificadas, com material mal feito, de curto prazo, só para aumentar o índice agora, mas sem nenhum efeito duradouro no índice. Certo? Então a gente pode imaginar catástrofes de infraestrutura movidas pela necessidade de terminar uma obra dentro de 4 anos para aumentar o índice. Certo? Com material vagabundo, com execução vagabunda. Certo? E quem vai penalizar o cara depois? Outra coisa, pra gente matar de uma vez. Os índices, para eles serem funcionais, para eles serem minimamente viáveis, eles não podem ser muito exagerados, porque a gente tem muitos municípios, municipalidades diferentes, eles vão acabar sendo mínimos, cara. Até porque a gente não pode impor um plano pro prefeito. A gente tem que impor um sistema de controle de que ele tá conseguindo fazer alguma coisa. E a meta acabaria sendo mínima. E à medida que ele cumprisse essa meta mínima, porra, ele conseguiria fazer qualquer outra coisa na cidade. Gastar todo o resto do dinheiro do mesmo jeito. A lógica do patrimonialismo não iria mudar. Na verdade, toda a ideia de que isso mudaria o patrimonialismo, ela está fundamentalmente equivocada. Por quê? O sistema de favores, por exemplo, favorecer um bairro e não outro. Certo? Vamos partir daí.
Se eu aumento o índice de escolaridade, isso apenas iria mudar a dinâmica, a velocidade, assim, desse processo patrimonialista. Mas não iria mudar a realidade, entendeu? Talvez o cara ia conseguir fazer menos favores, mas ele ia continuar fazendo favores e sendo eleito na base desses favores. Até porque, se todos os prefeitos. Outro problema. Se todos os prefeitos fossem nivelados, não teria mais eleição municipal no Brasil, porra. Se todo prefeito ele vai ter que atingir uma meta, qual que vai ser a promessa de campanha? Qual que vai ser o critério de mudança de gestão? Entendeu? Vai sendo o prefeito que... O prefeito vai caindo à medida que ele não conseguir bater a meta. Isso acabaria basicamente até com a ideia de autonomia municipal e cada vez mais viraria um sistema de controle tecnocrático total de todo o município do Brasil. Então, vai continuar existindo propostas, vai continuar existindo diferenças de como atingir até uma meta, uma mesma meta, vamos dizer assim. E essas propostas vão determinar, inclusive, favorecimentos pessoais. Acima do mínimo que você estabeleceu para ganhar um fundo eleitoral, você tem uma ampla margem de atuação, a não ser que você seja extremamente quadrado, e aí o plano inteiro é inviável. Mas se o plano for viável, você tem um mínimo, acima desse mínimo você tem uma ampla faixa de atuação que você pode desenvolver, sem se preocupar com o fundo eleitoral. Essa atuação vai continuar sendo patrimonialista. Então tá, você talvez freie um pouco o patrimonialismo. Freie, tipo assim, marginalmente. É só em questão de velocidade. Você não vai acabar com eles, não vai acabar com a dinâmica patrimonial, não vai acabar com a dinâmica de como coronelista. Além disso, você tem que balancear esses índices. Então, como é que você vai balancear isso? Qual índice é indispensável e tem que ser obtido e quais outros você pode, sei lá, não obter durante o mandato? Certo? Ou não avançar. Isso aí vai criando uma série de complicações que é totalmente arbitrárias. E ao mesmo tempo, coloca mais ou menos os prefeitos numa roda dos ratos que acaba com um problema para começar outro. Porque você tem um problema do prefeito que não aumenta o saneamento básico. Depois vai ter um problema de que as cidades vão ficar cada vez mais medíocres. Até porque tem um limite marginal para você elevar esses índices. Então, e existem também obras dinâmicas que conseguem elevar eles, só que demora um pouco a maturação. Não vai aparecer daqui a 4 anos, não vai aparecer de imediato nos índices para o cara se reeleger. E o cara não vai querer fazer essas obras. Quando você tira os carros de circulação, qual vai ser o índice para isso? Diminui a quantidade de congestionamentos. Quando você melhora a qualidade de vida mesmo, a qualidade percebida de vida, através de recreação e coisa e tal, qual vai ser o índice? Em Ipatinga, que é a cidade que eu nasci, a cidade ela era uma vila operária, e aí veio um governo e resolveu construir um grande parque com estádio, com pontes e tal, numa área do meio dela, desapropriou um monte de casa. Naqueles 5 a 10 anos que isso foi construído, os índices devem ter abaixado. E mais, os índices eles podem ser maquiados e a obtenção deles pode ser muitas vezes feita por meios negativos. Vamos supor, por exemplo, que um dos índices seja o aumento de PIB per capita. O cara vai começar a esvaziar a porra do município dele, cara. Vai chegar o ano de eleição, ele vai ver que não atingiu o índice e ele vai começar a mandar a gente pra fora. Ele vai começar a criar uma bolha de PIB especulativa na cidade. Então tem várias coisas totalmente negativas que a quantificação ela não consegue perceber. A quantificação dos índices supostamente objetivos e neutros não consegue perceber e que geram efeitos negativos. Entendeu? Impedem obras, geram más políticas, geram más decisões, geram más escolhas de meios para obtê-las. Entendeu? Você provavelmente vai ter uma realidade municipal muito pior e mais patrimonialista, uma realidade coronelista, estilo Nunes Leal, dos partidos ainda mais agressiva, que você vai ter os partidos perdendo totalmente todo o caráter programático, né, já que o fundo partidário, o fundo eleitoral vai estar totalmente vinculado a realizações imediatas de prefeitos na cidade deles, então esquece qualquer grande programa nacional aí, pode acabar com o sistema partidário de uma vez. Veja, então não é apenas uma questão que envolve os prefeitos, é uma questão que envolve toda a estrutura política que existe no Brasil hoje, partidária, e que só faria sentido se você realmente acabasse com a democracia liberal partidária, que não é o que eles estão buscando fazer, eles não sabem como fazer isso. Então até essas ideias, que parecem interessantes, elas ajudam, contribuem para elevar o debate.
certo? É bom que essas ideias estejam de volta no debate. Não é ruim, óbvio. Mas elas acabam sendo soluções burras. Então, em vez da lei de responsabilidade gerencial, a gente já tem soluções. Por exemplo, uma ideia que existia nos anos 30 e 50. Nos Estados Unidos você tem um city manager, que é um técnico incumbido de fazer planos e executar planos de desenvolvimento municipal, sob subordinação do prefeito. Vamos supor que você. Vamos supor, não, vamos propor um sistema de city managers e de técnicos municipais articulado a sistemas estaduais ou um sistema central mesmo, tanto faz, com filiais estaduais, que pode ter IA de técnicos em desenvolvimento municipal. O município elabora o seu plano de forma extremamente específica, quais metas vai obter, quais recursos vai usar para isso. O sistema estadual de técnicos analisa o plano, o técnico fica incumbido de realizar esse plano sob a gestão do prefeito, mantendo aí a prerrogativa política, e vai sendo feito o acompanhamento da execução do plano. Isso é racional, isso aí é desenvolvimento. A gente consegue fazer uma coisa mais flexível. O município consegue, olha, eu quero fazer essa obra tal, de tal, ano tal. E eu quero que se foda se vai gerar esse impacto negativo a curto prazo, que a gente vai manter isso aqui, aqui, aqui. Ou então, até no âmbito do plano, esse sistema estadual de técnicos consegue solicitar financiamentos ao banco, ao sistema público, ou intermediar financiamentos privados para esse município conseguir manter iniciativas de curto prazo enquanto realiza o seu plano de médio e longo prazo. Esse tipo de iniciativa é flexível, é científico, é técnico, é autônomo e aí que tá. Não necessariamente vai acabar com a elite política, com a classe política, mas vai efetivamente acabar com o patrimonialismo, porque não vai ser mais o prefeito que vai mandar, que vai distribuir favores, vai ser o técnico sob orientação aí do sistema técnico. O município ele vai planejar, ele vai fiscalizar, vai analisar. Então a gente tem soluções melhores, ou é isso que eu quero dizer, soluções muito melhores que as do MBL. Eu não nego ao MBL, ao livro amarelo, ao MBL não, ao livro amarelo. Porque o MBL é uma coisa e o livro amarelo é outra. A gente tem um pessoal estranho no MBL. Mas eu não nego ao livro amarelo o mérito de ajudar a elevar o debate brasileiro, de pensar em coisas, novas ideias, novas e melhores. Mas as propostas que eles tiveram até agora são ruins. São horríveis, na verdade. Ruins é eufemismo, são horríveis. A implementação das propostas do MBL seria uma catástrofe para o Brasil, seria uma destruição do Brasil. Certo? Em todos os sentidos. Político, financeiro, econômico, social. Com a compensação de que daqui a 25 anos vai dar certo. Certo? Seria uma destruição planejada, calculada, sistemática do Brasil. Feita por pessoas que odeiam o Brasil. Isso que é foda dizer. Eu sei que tem gente no MBL que não odeia o Brasil. Eu sei que tem gente que ama de verdade o Brasil. Mas a visão do MBL é de ódio ao Brasil mesmo. É um plano de como pessoas que odeiam o Brasil podem reconstruir o Brasil. Se a gente for analisar um pouco, é mais ou menos isso. Eu odeio o que o Brasil é, eu amo o que eu quero que ele seja. Sendo que amar é amar a perfeição do ser amado. Então a perfeição ela já está em potência ali. Você dizer que o Brasil ele já é corrompido ali na sua própria essência, você realmente odeia ele. Então você ama o seu projeto, o seu sonho, o que você acha que ele poderia ser, se você trocasse o que ele é por outra coisa. Então as pessoas odeiam o Brasil e o projeto delas é realmente assumidamente destruição do que o Brasil conseguiu ser. De um período de choque, de transição brutal, mantido por um pão e circo de combate ao crime, que o povo brasileiro não vai aceitar por muitos meses, enquanto vai destruindo tudo que restou do Brasil para construir uma coisa totalmente nova no lugar, que dessa vez vai dar certo. É um novo revestimento comunicativo do liberalismo FHCiano, da modernização FHCiana, de todo aquele uspianismo de Fernando Henrique, de Raimundo Faoro, de Sérgio Buarque, certo?
E isso acaba sendo grave, cara. Eu não sei até que ponto o Orlando Lima, o próprio Ricardo Almeida, eu não vou, eu não vou subestimar uma pessoa da graduação do Ricardo Almeida, mais ou menos o Orlando Lima está consciente de que o seu projeto de construir uma proposta nacionalista dissidente para o MBL está simplesmente sendo um revestimento comunicativo, narrativo de uma proposta que não é a dele. Então, a sua crítica ao consenso de Washington é só uma maneira de dizer que o seu consenso de Washington é nacionalista porque daqui a 25 anos vai dar frutos pra gente. É uma maneira de dizer que ele odeia os bancos e que é por isso que a gente vai trazer banco estrangeiro sem capital pra cá, igual. E é por isso que o Santander deveria ter vindo pra cá sem complicação, sem nada. A gente vai trazer mais banco estrangeiro, vai trazer estrangeiro a rodo. Toda essa ideia de estrangeiro, ela acaba sendo uma ideia de ódio também, uma ideia de que a gente não consegue fazer nada, de que a gente precisa de estrangeiros aqui para resolver o nosso problema. Então essa necessidade, eu sou a favor de imigração, de capital estrangeiro, essas coisas, mas a gente tem que fazer uma análise objetiva, né, da questão, e de que ele mesmo não está, talvez, analisando isso direito, porque ele tem certa imperícia sociológica, histórica em relação ao Brasil. Ele tem um despreparo um pouco bem intencionado. Eu acho que ele está em boa intenção. Esse livro 6, eu estava escrevendo um livro desde 2021. Esse livro 6 tem parágrafos inteiros. Então ele é um cara assim, eu me identifiquei com ele, conheci ele no começo desse livro, pensando, cara, esse cara aqui, ele sou eu. Mas aí no começo pensei, porra, o cara tá sendo desonesto. Depois comecei a pensar, cara, eu acho que ele só não tá percebendo que não tá dando certo a ideia dele. Ou realmente tá sendo desonesto. Certo. Agora, os outros membros do MBL, eles estão conscientes desse processo, o que está acontecendo com eles em relação ao MBL? Não, eu acho que eles estão vendo tudo isso pensando que estão construindo uma nova ideologia política, pensando que estão construindo uma nova vertente, uma nova alternativa, certo? Eles apenas estão com novas propostas técnicas, eles apenas estão com bagagem do que pode ser feito na cabeça, eles apenas estão estudando questões concretas, que é uma coisa difícil no Brasil. Geralmente as pessoas no Brasil não estudam coisas concretas, não estudam como, por exemplo, levar a agricultura para o Nordeste, como desenvolver o Mato Piba. Porra, a gente teve o Prodiat lá nos anos 80, 3 anos inteiros de 20 livros sobre tudo que tinha que fazer para desenvolver ali a região do Araguaia Tocantins. Isso aí não é um problema. Saber o que tem que fazer não é um problema. Se for decidido fazer, um plano muito melhor é feito em 1 ano. A gente já tem material para isso. A questão é a política, a concepção, que vai orientar essa realização. Então o pessoal fala, o MBL quer industrializar o Nordeste. Não, eles apenas têm uma ideia de que deveria ser tomadas medidas técnicas para o desenvolvimento do Nordeste, que tudo que está ali é mais ou menos o que tem sido colocado no Brasil, desde pelo menos o livro de Geraldo Rocha, em 1940, O Rio São Francisco, o Rio da Unidade Nacional, e que foi debatido na época da CHESF, da CVSF, da SUDENE, do Banco do Nordeste, do Plano Federal do Nordeste, da Comissão do Planejamento do Nordeste, tudo isso nos anos 50. O Conselho Deliberativo do Nordeste, você pega as atas da SUDENE, você pega as atas, tudo isso aqui já está lá, nos anos 50 e 60. O que não deu certo de lá pra cá? Eu falei isso pra um amigo e ele falou, mas não foi feito, agora o Renan vai fazer. Tudo bem, o que ele vai fazer de diferente, diferente não, de melhor, para agora ele conseguir em 4 anos industrializar o Nordeste? Ele vai colocar zonas econômicas especiais para empresas estrangeiras exportarem lá. Existem condições para você conseguir, para sequer compensar você montar uma empresa no Nordeste. Condições industriais, condições de qualificação, condições econômicas que a gente não tem, e que apontam para um fracasso certo da ideia de uma intensíssima política de zonas de exportação no Nordeste, certo? Então não vai dar certo. Não vai dar certo o plano
para os municípios, não vai dar certo o plano financeiro, não vai dar certo o plano contra o crime. No fim, a única coisa que vai dar certo é desindustrialização, desemprego, desnacionalização, aumento dos juros, estrangeirização e destruição de tudo, basicamente, que foi feito no Brasil, apenas deixando as estatais estratégicas que todo liberal sempre aprendeu a valorizar. E, ao mesmo tempo, enquanto a gente vai ter a situação, né, a gente vai ter aí o fim também da CLT, da Justiça do Trabalho, então eu não gosto do modelo que a gente está, mas numa recessão econômica tão grave quanto o MBL promete trazer com o seu liberalismo clássico, sua terapia de choque, o fim do sindicalismo como ele existe hoje, e o individualismo contratual, o trabalhador para patrão, e o sistema de remuneração flexível que eles defendem aqui, que não é eles que inventaram, porra, já tem motivo pra gente não ter implantado isso ao longo dos últimos 100 anos. O fim da justiça do trabalho. Isso basicamente faz pensar no que vai ser do operário, do trabalhador, do cidadão comum no Brasil. O cara tá fudido. Em nome do que vai acontecer daqui a 25 anos, o futuro glorioso, que ele não vai ver hoje, vai ser os netos dele que vão ver. Se Deus quiser, e o Renan ficar de autocrata, vida pela frente ele tem, ele é jovem, segundo ele. E o Missão como partido único. No fim, é apenas isso. Autoritarismo. Eu acho que nunca ia usar isso na minha vida, essa noção de libertarianismo autoritário, né? Que a esquerda usa falando do Pinochet e tal, do Estado autoritário para implementar medidas liberais e ortodoxas. Mas é mais ou menos isso mesmo. E terminar nas palavras deles: o que FHC e Temer não conseguiram fazer com a democracia. Dito isso, eu fico feliz com a elevação do debate e a atração de certas pautas para o debate que o MBL fez. Eu fico feliz com algumas pautas deles, tem pautas boas, eu falei, a parte de segurança pública tem muita coisa interessante, não só ela, tem muita coisa interessante, vários aspectos aqui. São livros assim, eu vou reler algumas partes desses livros, tem parte legal nesses livros, o terceiro, o quinto, um pouco do, não, o sexto não, tá? Tá, o terceiro e o quinto, um pouco do um. Eu vou reler algumas partes desses livros, eu vou consultar, certo? Mas a única coisa que o Livro Amarelo pode ter contribuído é para que a política brasileira consiga fazer algo melhor do que o MBL, para que consiga escapar dessa lógica liberal, esquisita e antinacional que está por trás do MBL, assim como de toda a política brasileira nos últimos 40 anos. Então, se vale a pena comprar, eu acho que todo estudioso de política, de história do Brasil, é interessante ter isso aqui. Eu acho que esses livros, eles vão, sinceramente, isso aqui é uma coisa que talvez ufane um pouco, pessoal. Eu falei tão mal, os autores, não falei tão mal das ideias aqui, mas eu acho que, sinceramente, esses livros têm valor histórico. Vão ser falados no futuro. A gente vai falar deles, tem muita coisa que eles trouxeram de volta, tem muita coisa que eles colocaram no debate, certo? Eu acho que eles têm valor histórico, eu acho que vai ter um impacto um pouco positivo, um pouco negativo. Eu acho que vale a pena comprar, pelo menos para colecionar. E para ler um pouco do 3, do 5, do 6, do 1, do 2. A tese de geopolítica, assim, a análise de geopolítica do Orlando de 4 é interessante também. Mas eu recomendo que, se você for comprar, você espere a eleição passar, para não financiar a campanha deles. Eu comprei só para fazer esse vídeo, só para ler e dar minha opinião. Né? Claro que eu não premeditei a opinião que eu ia ter. Eu ia falar minha opinião sincera aqui, essa é a minha opinião sincera. Eu comprei só para ler primeiro o texto do Orlando Lima, mas para ler esse texto eu compraria depois da eleição. Aí teve um desconto lá de R$100, era 700, mas por assim, eu pensei, vou fazer o vídeo logo, no litoral, aí, dar a minha visão sincera. Minha visão sincera acabou sendo essa. Eu recomendo que depois que as eleições passarem você compre, talvez vai estar mais barato. Você vai ajudar um pouquinho o caixa deles, mas porra, esses caras têm dinheiro. O público do meu canal aqui não vai ser suficiente pra mudar muita coisa na realidade deles, não. E leia algumas coisas. Aprenda algumas coisas da pesquisa que eles fizeram. Eles se dedicaram à pesquisa e a honra ao mérito, o mérito tem que ser honrado, a pesquisa tem que ser reconhecida, o cara que se dedicou, que refletiu, que quebrou a cabeça, ele tem que ser
ter seu mérito reconhecido. E isso aconteceu muito nesse livro, especialmente nos do Orlando Lima. É um cara que, sem dúvida, porra, ele deve ter recebido algum salário, alguma comissão prévia em vez de apenas royalties ou pagamento posterior, porque ele deve ter gastado um tempo do cacete escrevendo esses livros aqui. Mas é isso. Então, se você não gostou da minha opinião, infelizmente eu não tenho o que fazer. E você também não tem o que fazer. São concepções diferentes, você é um liberal e eu não sou. Se você acha que o MBL não defende nada disso, infelizmente você é um idiota útil. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até a próxima.